Bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, agora a gente vai ver uma parte mais relacionada com produtos de vetores, tá? A gente tem três tipos principais assim de produtos de vetores. Um é um produto escalar, o outro é um produto vetorial e o terceiro é um produto misto, né? Que até é misto porque ele acaba misturando esse produto escalar com esse produto vetorial para problemas aí no espaço R3, tá? Bem, o produto escalar, ele a gente já viu, né, uma parte dele, e a gente tem exatamente o que está descrito aqui, né, em que eu tenho que um vetor escalar o outro vetor, chamado também, ao invés de produto escalar, também chamado de produto interno, tá? Ele pega dois vetores, ele multiplica coordenada a coordenada e soma todas essas multiplicações. Tudo isso daqui dá um número, tá? Então, essa soma aqui de todos esses produtos aqui vai dar um número, tá? E isso daqui é o produto escalar, beleza? Bem, uma coisa bem legal que o produto escalar tem é que é o seguinte, vamos pensar que eu vou pegar o vetor U, tá? E vou fazer o produto escalar do vetor U por ele mesmo, tá? Bem, de acordo com o que a gente viu aqui, eu vou ter o x1, né, do vetor U ao quadrado, mais o x2 do vetor U ao quadrado, mais reticências, até chegar no último elemento, na última coordenada desse vetor, que é a coordenada n elevado ao quadrado. Bem, mas vocês lembram que a gente tinha o comprimento como a soma das coordenadas ao quadrado do vetor? Então, o que eu posso ter como resultado disso daqui é que, se eu fizer a raiz desse produto escalar, tá? Eu vou ter a raiz desses caras aqui ao quadrado, né? Então, eu tenho a raiz de tudo isso daqui, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais reticências, mais xn elevado ao quadrado. E esse cara aqui é exatamente o comprimento de U, certo? Esse cara aqui é o comprimento de U, o cara de cima é o comprimento de U ao quadrado, tá? Ou seja, então, o comprimento de um vetor, ele é a raiz do produto escalar dele por ele mesmo, tá? Ou, se você preferir, né, o comprimento dele ao quadrado é U vezes U. Tá, beleza? Então, olha só. A primeira coisa que a gente já consegue relacionar, então, é o produto escalar com o comprimento de vetor. Tá? Então, perceba aí que aí a gente já tem uma certa coisa interessante, né? Eu consegui relacionar comprimento com produto escalar, tá? Bem, dado isso, a gente tem várias propriedades aqui do produto escalar, né? Uma delas é a reflexiva, que ela diz o seguinte, bem, se eu fizer U escalar U, isso aqui vai dar um comprimento de U ao quadrado que é maior ou igual a zero. Claro, né? Um comprimento, né? Então ele pode ser zero se o vetor for nulo, ou do contrário, ele é maior do que zero, tá? Então, o que ele diz aqui é o seguinte, né? Então eu tenho que esse cara aqui é maior ou igual a zero, e esse cara é igual a zero se somente se o vetor for o vetor nulo, tá? Então, somente quando o vetor é nulo que eu tenho a igualdade. Se o vetor não for nulo, esse cara vai dar sempre maior do que zero. Então, o produto de um vetor, produto escalar com ele mesmo, vai dar sempre maior ou igual a zero, né? A gente tem a propriedade comutativa, né? Então, tanto faz eu fazer o produto escalar de um pelo outro, que vai dar a mesma coisa, né? Isso aqui a gente consegue ver pela própria definição, né? Que eu posso inverter ali os valores sem problemas. A gente tem a distributiva, né? Então, se eu fizer o produto escalar de uma soma, eu posso aí fazer distributiva entre eles. A gente tem uma propriedade que é eu posso fazer uma associativa com escalar, né? Então, se eu tiver um escalar multiplicando um vetor, produto escalar disso com outro vetor, eu posso deixar o escalar
de fora, fazer o produto escalar, produto interno desses dois vetores, e depois multiplicar por escalar. Ou se eu quiser pegar escalar e multiplicar um segundo vetor, não tem problema. Então, esse escalar aí pode rodar nesse produto interno aí, nesse produto escalar. Se eu tiver o vetor nulo, quando eu multiplicar aqui, ele vai zerar todos esses produtos. Por isso eu vou ter como resultado zero. Bem, e aí eu tenho uma propriedade que é bem legal. Se eu pegar o vetor soma, né? Esse vetor soma, ele é U mais V, né? O comprimento dele ao quadrado, ele é o comprimento de U ao quadrado mais duas vezes o escalar V mais comprimento de V ao quadrado. Bem, como que a gente chegou nisso? Então vamos mostrar um pouco como que a gente chega nessa propriedade 6 aí. Bem, essa propriedade 6, o que a gente tem aqui é o seguinte. Bem, perceba aqui, pessoal, que você tem, se eu pegar U mais V, certo? E quiser fazer o produto escalar desse U mais V com U mais V, ok? Bem, pela propriedade distributiva, eu vou ter que esse cara vai ser igual a U escalar U mais U escalar V mais V escalar U mais V escalar V, certo? Bem, pela propriedade, a gente sabe que um vetor multiplicando por ele mesmo dá o próprio comprimento dele ao quadrado, né? Então, esse cara aqui de cima vai dar comprimento de U mais V ao quadrado, né? Então, eu estou usando essa relação aqui, tá? Bem, esse cara vai ser igual. Bem, U escalar U é o comprimento dele ao quadrado. Mais U vezes V, V vezes U, eu tenho que, pela segunda propriedade, ele é comutativo, né? Então, é a mesma coisa. Estou somando duas coisas iguais, é duas vezes esse produto escalar. Mas, bem, esse produto aqui, de acordo com essa propriedade aqui em cima, eu tenho que esse cara é o comprimento de V ao quadrado. Beleza, pessoal? Então eu acabo chegando na mesma propriedade, tá? Se eu tivesse feito as contas com o vetor diferença, eu teria obtido algo muito parecido, tá? A única diferença seria um menos aqui. E aí, por último, também a gente tem a desigualdade Cauchy-Schwarz, que é o seguinte: quando você faz o produto escalar, né, U vezes V, e faz isso em módulo, né, porque ele pode dar positivo, pode dar negativo, isso vai ser sempre menor ou igual a U vezes o comprimento de V. Tá? Uma coisa que a gente vai conseguir ver depois é que realmente isso daqui vai acontecer, tá? Isso daqui vai estar relacionado, aí, uma das maneiras de mostrar é que está relacionado com cosseno, né? Uma outra maneira que a gente pode ver também é que, em parte, o produto escalar está um pouco relacionado com projeções, tá? E daí a projeção, em geral, vai dar aí algo menor aí. Enfim, então, a gente tem essa última desigualdade aqui, que é a desigualdade Cauchy-Schwarz. A gente, com os conhecimentos que a gente vai ter à frente, a gente vai poder verificar que sim, esse cara aqui é verdade, tá? Mas em breve. Bem, beleza, pessoal. Então a gente tem um produto escalar, a gente tem várias propriedades legais aí com relação a ele, né? Então, de novo, eu consigo relacionar produto escalar com o comprimento das coisas, tá? Então eu tenho um certo comprimento, eu consigo encontrá-lo via produto escalar, tá? Perceba que eu posso ter comprimento da soma, perceba que eu posso ter várias coisas aí, tá? Bem, e já que esse cara está relacionado com comprimento, eu posso ter também uma
propriedade bem interessante que eu posso começar a ver ângulos desses caras, tá? Então, deixa eu recortar aqui e colar lá. Mas é bem simples, tá? Construção geométrica desse cara aqui. Bem, eu consigo encontrar o ângulo para os dois vetores usando o produto escalar. Ó, coisa boa. Bem, como assim? Tá. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui eu vou desenhar um triângulo aqui. Ele vai ser um triângulo, pessoal, formado lá pelo paralelogramo, né? Ok? Então eu tenho mais ou menos assim. Eu tenho que esse cara aqui é U, tá? E aqui eu tenho um vetor V, ok? Certo? Se eu tivesse esse vetor menos V, ele seria negativo para cá, e aí eu teria o caminho menos V mais U, que seria exatamente esse cara aqui. Então, deixa eu colocar esse cara de vermelho. Então, esse vetor aqui seria o vetor U menos V, tá? E o objetivo aqui, pessoal, é calcular esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, tá? Bem, uma relação de comprimentos a gente já tem, que é a propriedade 7. Né? Então, a propriedade 7 tem uma relação de comprimentos aqui entre esses vetores. Tá? Então, o que eu tenho aqui é que o comprimento de U menos V ao quadrado é igual a comprimento de U ao quadrado mais, menos 2 vezes U escalar V mais aqui esse cara ao quadrado, certo? Essa é uma das relações que a gente tem, tá? Bem, uma outra relação que a gente tem, pessoal, é a lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos a gente consegue, dado um triângulo, né? Eu consigo pegar comprimentos aqui e relacionar eles, tá? Então, se eu, por exemplo, professor, não lembro a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. Já apareceu já. Lei dos cossenos. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o Wikipedia, que é mais fácil e ele explica bem melhor. Ó, se eu tiver um triângulo aqui, né? Eu tenho A e o ângulo oposto dele é o ângulo A, chapéu, tá? E aí, o que eu tenho aqui é o seguinte, que A ao quadrado é igual, ou seja, o lado oposto a ele ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno desse ângulo. Beleza? Então, olha só. Então, vamos olhar o ângulo θ. O lado oposto a ele, ao quadrado. Então, qual que é o comprimento desse lado? É o menos V elevado ao quadrado. Isso daqui é igual. Aí eu tenho o lado dele ao quadrado, mais o segundo lado dele ao quadrado, né? Então, os lados adjacentes aqui, menos 2 vezes comprimento de U, vezes comprimento de V, vezes o cosseno de θ. Certo? Tranquilo, né? Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho essas duas equações e elas são muito parecidas, né? Logo de cara você já vê isso. Eu vou pegar uma e outra e vou diminuir, tá? Então, aqui, tá? Eu vou diminuir uma da outra. Então, eu tenho que U menos V ao quadrado corta, corta, U quadrado corta, corta, V quadrado corta, corta. Então, eu tenho que 0 é igual a menos 2 U vezes V, menos 2 vezes comprimento de U vezes comprimento de V, vezes
o cosseno de θ, tá? Aí, bem, pessoal, beleza até aí? Então, a gente tem essas duas relações aqui, ó, conforme eu até escrevi aqui, tá? Com isso, eu consigo chegar nisso daqui, ó. Eu consigo pegar o cosseno de θ, né? E isolar ele aqui. Quando eu isolar ele, eu vou ter U escalar V, esse menos 2 pode passar dividindo aí, então eu vou ficar com esse cara aqui. Vezes, tá? Escalar V. Ok? Então, bem tranquilo, né? Tá, beleza. O que mais? E uma coisa aqui é o seguinte, se você observar esse cara aqui, é o versor. E esse cara aqui é o outro versor, né? Então, o que a gente tem aqui é que o meu cosseno é dado pelo versor de U escalar versor de V, tá? Então, com isso aqui, a gente consegue esse ângulo aí de uma forma bem tranquila, tá? E aí a gente consegue passar aí por esse... Então, a gente consegue agora calcular ângulos entre dois vetores de forma bem tranquila, tá? Só pegando uma referência aqui. Mas, bem, então perceba que a gente consegue fazer ângulos entre esses vetores aí, né? Beleza? Tá. Pessoal, aqui tem uma coisa. Eu diminuí um pelo outro, tá? Então, por exemplo, se eu diminui o de baixo pelo de cima. Então, eu peguei esse menos o de cima. Então, aqui eu fico com um sinal de mais, tá? Que eu tenho esse erro aqui. Agora dá certo. Se você fizer, dá certinho. Bem, pessoal, então é isso. Então agora a gente tem ângulos entre vetores, tá? E aí isso daqui gera um problema bem legal, que é o seguinte. Bem, a gente sabe que se o ângulo θ for 0 graus, por exemplo, a gente tem que esse cara aqui, o cosseno de θ, vale 1, né? Bem, se ele vale 1, significa que U escalar V é igual a comprimento de U vezes o comprimento de V. Ok? Quando θ é igual a 90 graus, eu tenho, né, que o cosseno de θ dá zero. Bem, se esse cosseno de θ dá zero, eu tenho então que U escalar V igual, quando eu pego o zero aqui e passo esse cara multiplicando, eu tenho que esse cara dá zero. Interessante. Se eu tiver que o θ é 180 graus, né, ou seja, um vetor está para um lado e o outro está no sentido oposto, eu tenho que o cosseno de θ dá menos 1. Então, o escalar V, isso daqui vai dar menos U vezes comprimento de V. Bem, o que isso daqui no fundo quer dizer, pessoal? Isso aqui no fundo vai dizer o seguinte. Quando o meu ângulo é 90 graus, eu tenho dois vetores que são perpendiculares. Eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Eles são, então, o que a gente chama de ortogonais. Tá? E quando eu tenho que o meu produto escalar tem o mesmo valor desse cara aqui
ou ele é negativo, esse cara aqui, então a gente diz que esse cara é paralelo. Porque ou ele está na mesma direção, ou ele está na mesma direção, né? Ou ele está no mesmo sentido, ou ele está no sentido contrário, né? Então, com isso, a gente consegue aí um teste de paralelismo, se duas coisas são paralelas, ou um teste que duas coisas são ortogonais, tá? Então, isso daqui, eu tenho aqui esses conceitos aqui, né? Deixa eu cortar aqui. Beleza, depois a gente vai para a projeção. Mas é o seguinte, eu tenho aqui, então, que esses caras... Então, eu tenho um teste de ortogonalidade. Se dois vetores, produto deles, escalar, dá zero, é porque eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Então, eles são o que a gente chama de ortogonais. Ou perpendiculares, tá? Se eles estiverem no mesmo plano. Eles são perpendiculares. Beleza. Tá? Então, o teste aqui, para eles serem ortogonais, é basicamente você pegar o escalar V e esse cara dá zero. Beleza? E aí, para ser paralelo, né? Então, a norma do produto escalar UV tem que ser igual à norma de U vezes a norma de V. Tá? Perceba aqui, pessoal, que isso daqui é quase a minha propriedade, que é a desigualdade Cauchy-Schwarz. Então, olha só, eu tenho que o comprimento é menor ou igual. Quando que é igual? Quando eu tenho que eles são paralelos. Tá? Se os vetores aqui forem paralelos, eu tenho igualdade. Se eles não forem paralelos, eu tenho isso daqui, olha. Se você pegar essa igualdade aqui do cosseno e colocar em norma, então eu tenho a norma do cosseno de θ, varia entre menos 1 e 1, vou multiplicar. Agora, no caso, como está em módulo, varia entre 0 e 1, esse cara está multiplicando a norma de U vezes a norma de V, tá? Deixa eu só separar aqui. Isso daqui é a norma igual a norma de U vezes V. Tá? Então, pegando aqui o escalar V em norma, isso daqui vai ser U vezes V, vezes a norma do cosseno. Como o cosseno de θ varia entre 0 e 1, quando eu multiplico alguma coisa por algo entre 0 e 1, aquilo é menor do que o que eu tinha antes. Ou igual, se for 1. Né? Então, o que a gente tem aqui é exatamente essa desigualdade Cauchy-Schwarz. Tá? Então, isso eu consigo mostrar, então. Aqui a desigualdade. Desigualdade, né? Vou colocar CS aqui. Desigualdade Cauchy-Schwarz é exatamente isso. Tá? Bem, vamos fazer um exemplo aqui. Bem, vamos pegar alguns vetores e vamos ver se eles são ortogonais entre si. Tá? Então, eu tenho aqui o vetor U, por exemplo, igual a 0. Vamos colocar 1, 2 e 3. Vou pegar o vetor V, e aí esse vetor V vai ser o vetor aqui, menos 3, 0 e menos 1. Não, menos 3, 0 e 1. Ok? Beleza? Bem, vamos ver qual que é o ângulo entre esses vetores, tá? Então, o que a gente tem aqui é que cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pelo comprimento de U vezes comprimento de V, tá? Pessoal, macete, sempre calcula primeiro o produto escalar. Quando a gente calcular aqui o produto escalar, a gente vai ter, né? Lembrando que é o produto
entre coordenada e coordenada somada. Então, 1 vezes menos 3, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 1. Tá? Perceba que aqui eu tenho 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, mais 0, mais 3. Esse cara aqui todo vai dar 0. Opa, então nem preciso calcular comprimento, porque daí o meu cosseno de θ vai dar 0. E isso daqui implica que eu tenho um ângulo de 90 graus entre eles, né? Então, o que a gente tem aqui, o vetor u está numa determinada posição, o outro vetor está aqui, e eu tenho o ângulo aqui de 90 graus entre eles. Ah, professor, duvido. Vamos lá calcular. Tirar aqui a lei dos cossenos. Vamos pegar aqui a nossa calculadora 3D. Eu vou reiniciar para limpar o desenho. E aqui eu tenho, então, primeiro vetor, u é 1, 2, 3. Tá? Então, u é igual a vetor 1, 2, 3. V é igual a vetor 3 é 1, né? Ok? 3. Perceba aqui os vetores, tá? Tem uma ferramenta aqui que é o seguinte, eu posso calcular o ângulo entre eles, tá? Então, se eu vier aqui em mais, eu consigo calcular ângulo. Cadê o ângulo? Ângulo, tá aqui. Ângulo, tá? Bem, vou selecionar um vetor, vou selecionar o outro vetor. Olha o ângulo lá que apareceu, 90 graus. Beleza? Professor, como que ele faz isso? Bem, ele deve estar usando exatamente o que a gente acabou de fazer agora, né? Que o cosseno de θ é o produto escalar dos dois dividido pelo comprimento dos dois. Tá? Só para mostrar aqui, eu consigo fazer escalar entre os vetores, tá? Eu consigo fazer o produto escalar UV. Ou simplesmente multiplicar U vezes V. Tá? Então você pode escrever como produto escalar ou simplesmente multiplicá-lo aí. Beleza, pessoal? Então perceba que, olha, realmente bateu aí. Tá? Bem, mas eu poderia ter qualquer outra coisa, né? Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Opa! Bem, beleza. Olha só, pessoal. Então eu consigo aqui fazer um outro exemplo aqui. Vou pegar o próprio 1, 2, 3, tá? E aqui vou pegar um outro vetor. Sei lá. 0, 1, 2, por exemplo. Ok? Bem, vou fazer o produto escalar entre eles já, para vocês verem que vai dar 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 2. Esse cara aqui vai dar 8, né? Bem, o comprimento de U vai ser raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Isso daqui vai dar raiz de 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14. O comprimento de V é igual a raiz de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, né? Isso aqui é a raiz de 5, tá? Então, pela relação que a gente tinha, eu tinha cosseno de θ igual a U escalar V dividido pelo comprimento de U vezes o comprimento de V. Isso daqui vai dar 8, né? Dividido por raiz de 14 vezes raiz de 5, tá? Bem, se você fizer a conta,
vou pegar aqui uma calculadora, eu tenho 8 dividido por raiz de 14, né? Dividido por raiz de 5. Ok? Bem, eu vou ter exatamente esse valor aqui. 0,956. Vou deixar 3 casas só. Beleza? Então, o meu θ vai ser o arco cosseno de 0,956, o que vai dar um ângulo de... deixa eu só pegar aqui. Eu tenho cosseno menos 1. Bem, isso daqui vai dar 0,297 radianos, tá? E aí, passando isso para graus, isso vai dar 17,024 graus. Beleza? Ah, professor, duvido. Bem, vamos ver. 0,2, né? Tem aqui 0, 1 e 2, tá? Aqui embaixo. Olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui, os dois vetores eles estão bem mais íngremes aqui com relação ao outro. Tem realmente um ângulo de 17,02 graus. Beleza? Você consegue fazer comprimento de objeto, tá? Então, comprimento de U, na 3,74. Você consegue fazer comprimento do vetor V, e você consegue fazer o escalar V. O escalar V, esse cara dá 8. Então, tem 8 dividido por 2,24 dividido por 3,74, vai dar aquele número 0,956, e aí eu tenho que eu posso calcular isso na calculadora usando cosseno menos 1 aqui, né? Arco cosseno aí. E aí eu tenho 17,024 graus ou 0,297 radianos. Beleza, pessoal? Então, olha só, com produto escalar, eu tenho noção de medida, então eu consigo relacionar produto escalar com comprimentos aí, consigo construir ângulos entre esses caras e consigo assim definir vetores ortogonais, tá? Bem, próxima parte, eu vou fazer um pouquinho de projeção e um pouco de reflexão também de vetores. Beleza? Bem, até a próxima.